Olá, pessoal do NR, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do NR Cast. Estamos aqui com uma convidada especial, que é a Thalita Couto. Estou aqui juntamente também com meu marido, o Edson Santos. É isso aí, pessoal. E hoje a gente está em casal porque vai rolar uma dinâmica, um bate-papo, uma resenha que vocês não têm noção. Então faz o seguinte, já se inscreve aí, já deixa o seu like e pega aí o papel, a caneta para você pegar esses códigos. Pensa num episódio que vai ser brabo e talvez vai ser um dos episódios mais importantes de podcast que você vai assistir na sua vida, porque o conteúdo que a gente vai falar aqui é muito brabo. Meu bem, apresenta essa convidada especial aí. Estamos aqui com a Thalita Couto. Quero primeiramente agradecer por ela estar aqui presente com a gente, ter aceito, né, o convite, estar participando dessa entrevista aqui, esse podcast, na verdade, esse bate-papo aqui, descontraído. E ela vai contar um pouquinho sobre elas. Fica ligados aí até o final que o assunto aqui vai render muito, tá? Primeira pergunta, Thalita. Quem é a Thalita Couto? Olá, pessoal. É uma honra estar aqui. Muito obrigada, Chay e Edson, pelo convite. A gente estava conversando que tem sido, né, um caminho para mim de tudo novo. E é novo estar aqui. E é uma honra poder compartilhar e praticar na prática aqui com esses dois, com o casal. Então, vamos lá. Meu nome é Thalita Couto, eu tenho 31 anos. Primeiramente, eu sou filha amada do Criador. Hoje estou como escritora, como palestrante, como mentora. Vou falar um pouquinho da minha formação para a gente entender o caminho como eu cheguei aqui. Eu sou formada em engenharia, graduação e mestrado. Depois eu entrei no mercado financeiro. Já trabalhei em grandes bancos como Santander, XP, Bradesco. E no meu caminho, alguns conflitos ocorreram com quem a Thalita é, com o que ela veio ser, com os meus valores. E Deus veio falando muito forte, né, comigo, desde que eu tomei essa decisão de vir para cá. Quando a gente trabalha em uma instituição, a vida toda eu fui CLT, até 3 meses atrás. A gente tem que seguir as regras da instituição na qual a gente se encontra. E tá tudo certo, faz parte do processo. Mas como fui gerente especialista de investimento, de conta, quando a pessoa chegava para eu atender igual vocês e me perguntava, Thalita, eu tenho esse valor para ser investido, eu vendi a minha casa, tudo que eu tenho, e toma, aplica para mim esse valor no que você aplicaria para você. Não ocorre dessa forma, porque eu tenho as minhas metas para bater como profissional e algo a seguir. Então, aquele perfil para aquele investidor não era adequado. E aquilo estava me consumindo como pessoa, como a Thalita, né? O que eu vim fazer nessa vida. E aí, eu falei, Deus, eu preciso de algo a mais, eu preciso tomar uma decisão. Mas eu demorei um pouco na decisão. Eu tenho 31 anos, então foi uma longa jornada. E antes do banco também, eu passei por uma busca muito profunda de quem eu sou, fui para retiros espirituais. Então, eu sempre tive essa busca desse quê a mais. Fui das exatas, né? Mas sempre esse lado humano. E aí eu comecei, estava em casa, eu acho que eu estava limpando a casa num sábado, aleatoriamente liguei um podcast igual a gente está fazendo aqui, olha a importância da mensagem. Então, eu estou aqui e a minha vida foi transformada por um podcast. Então, assim, eu fico emocionada de estar aqui, porque eu acredito que a palavra que a gente vai passar aqui, essa mensagem, pode transformar a vida de alguém, como transformou a minha. E aí, esse podcast era do Joel J, com o Marcos Paulo e o Pablo Marçal. E tinha o título, Mostre-me do que você é capaz. Eu nem sabia o que era Iron Man, o que era nada disso. Eu só fui pelo título. Caramba, é bem recente. Só pelo título. Em dezembro. 3 meses, né, que você está aqui. Foi 3 meses que eu estou aqui, mas eu assisti esse podcast em dezembro. A gente brinca assim, né? Quando a gente conhece um aluno do Pablo Marçal, um mentorado, a gente pergunta assim, se é convertido há quanto tempo? A minha foi rápida, viu, gente? Assim, o que acontece? Porque o episódio do Iron Man, eu lembro, foi final do ano que você gravou. Então é bem recente mesmo. Que legal. E foi a virada de chave para você, aquele conversa. Eu lembro que eu peguei, gente, eu tava limpando a casa e eu assisti, liguei a TV, eu gosto sempre de estar assistindo algo enquanto eu tô fazendo para aproveitar o meu tempo. Sim. E foi de manhã, eu consegui terminar de limpar a casa à noite, porque eu falei assim, nossa, cada palavra que eles falavam, frase, tudo, eu me sentia ali dentro, sabe? E aí eles falaram que não tinha meta. E eu vivia embaixo de meta.
Você achou e ele, aquilo... aqui a gente não tem meta. Olha a frase que me pegou, Raíssa, aqui a gente não tem meta, não sei o quê. E aí eu tava com aquele meta, bater meta, assim, a todo custo, e aquilo já tava me corroendo por dentro. E aí comecei a assistir. E aí comecei a seguir os dois, entrei no pior ano e tudo. Eu falei, gente, eu tenho que encontrar um profissional aí dentro desse ecossistema que fala a minha língua e que fala sobre finanças, porque eu do mercado financeiro, bancário, especialista de investimento, certificado e tudo. E aí vi no chamado dos generais, eu estava em casa e assisti pela TV e apareceu o Henrique Câmara no palco para falar algo. E aí, olha, dos investimentos, vou seguir esse rapaz, né? Comecei a seguir o Henrique e vi que ele ia fazer um evento aqui, foi em janeiro. Eu falei, vou nesse evento. Gente, nunca tinha vindo em Alphaville. Eu sou de Minas Gerais, né? Nem falei, sou de Paracatu, Minas Gerais. Me formei em Brasília, já morei, em várias cidades. Já passei por indústria, como engenheira, comercializadora de energia, já trabalhei no chão de fábrica, no governo, no Ministério da Economia. Já, no meu período que eu busquei essa espiritualidade, já fui professora de yoga, terapeuta, enfim. Então, eu já passei, né, já rodei bastante. Tive várias experiências, sempre nessa busca. E aí, eu vi o Henrique, eu falei, eu vou. Nunca tinha ouvido falar de Alphaville, não conhecia nada. Falei, vou. Peguei minha malinha, aluguei aqui um hotel e vim. Cheguei aqui sem conhecer ninguém. 2 dias de imersão. Gente, eu saí daqui no último dia, assim, já falei, eu vou morar nesse lugar. E eu tinha sentido isso nos chamados generais, quando eu vi eles em cima do palco. E o Pablo mandou tocar aquela música Sinto Fluir. Sim. E eu chorava em casa, escutando aquilo. E eu olhava aquele palco e aquelas pessoas. E eu falei, eu não aceito menos do que isso pra minha vida. Sabe? Dessa ambiência, dessas conexões. Só que, gente, estava tão longe da minha realidade. Cara, né? Bancária. Não conhecia nada daqui. Mas vim. E já saí daqui. Falei, eu vou pedir demissão e vou morar nesse lugar. Eu falei, eu tô louca. Tô muito louca. Ó, eu vou dar uma provocada aqui agora. Eu não iria participar desse podcast, gente. Mas eu senti que no decorrer era para mim participar. Porque eu queria deixar o desafio da Chay conduzir com as mulheres, né? E quando eu cheguei aqui, você, né, comentou também, Edson, eu quero fazer uma parada aí com um casal. Tem como você participar e tal? Eu falei, tem, mas eu também já tinha sentido. E a provocação que eu quero fazer aqui é pro meu cunhado Guilherme. Guilherme, assista esse podcast e olha a história dela. Olha a história dessa moça e você já vai pegar o código aí, tá? Meu cunhado também é bancário, PJ. Né? Porém, ele tem uma habilidade que eu não vou falar aqui, que é o hobby dele, que ele tem um talento nato. E é um cara assim que, se ele introduzir nesse mercado digital e entender esse jogo aqui, ele vai explodir, porque é um cara muito inteligente. Mas é bancário, então pega o código aqui, tá? Essa provocação. Já te passo o convite aí, Guilherme. Vem fazer um podcast comigo, então. Já tá intimado. Vai ter assunto. Olha, ele tava aqui ontem, pegou o voo agora pra Mato Grosso. Eu falei assim, mas vai ter várias outras oportunidades, com certeza. E eu só queria frisar uma coisinha aqui rapidinho, que você comentou, né, que você já estava em busca, mesmo você estando lá dentro do banco, né, trabalhando, e você já tipo assim, vendo que você tinha que bater as metas, vendo que você às vezes teria, você teria um investimento talvez diferente para o seu cliente, só que por causa de uma meta, você teria que fazer outro investimento, né? Daí você começou a se sentir incomodada com isso, né? Eu falo assim, que quando a gente começa a buscar algo, né, a mais, uma intimidade mais profunda, né? Por mais que a gente às vezes ache que não é espiritual, mas sempre tem um motivo espiritual, sempre tem a raiz, né, que é Deus, a palavra, que a gente é filho, né? A gente foi criado. Então, quando a gente começa essa inquietação, eu falo que é o Espírito Santo, né? Sempre nos tocando, por mais que seja inconsciente. Muitas das vezes a gente acha que não tem, que Deus às vezes está distante, né? Não tem muita conexão, mas sempre ele vai estar ali do seu lado, ele conhece o seu íntimo, o seu coração. Daí ele começou a te incomodar. Sim. E eu falo assim, começa com isso. Eu falo assim, a conversão, eu falo assim, a conexão, a profundidade com Deus, começa a partir da inquietação e incomodação do que você está fazendo. Por isso que você começou a ter essa decisão de vir para cá tão rápido, né? Às vezes a gente fala assim, foi rápido isso, mas quanto tempo você não ficou naquele processo, né? A gente, às vezes, as pessoas esquecem de falar isso, né? Que não é assim, não é de uma noite
da noite pro dia. Eu falo assim, é que nem o Zezé de Camargo, né? Foi 10 anos pra eles fazer 20 anos. 20 anos pra fazer o sucesso da noite pro dia. A mesma coisa do Pablo Marçal. A galera fala assim, nossa, o Pablo Marçal é essa explosão. Mas demorou 20 anos. Esse cara foi construir desde os 13 anos de idade. É um pouquinho antes, na verdade, que ele começou a formar, buscar essa conexão dele, o conhecimento. O cara demorou aí 20 anos da vida dele para explodir da noite pro dia. Então é importante você falar isso, porque as pessoas só vê o lado fácil, né? Pô, porque assim, de verdade, Thalita, eu conheço o ecossistema desde 2020 e o seu crescimento é absurdo, tá? É assustador. Quando eu conheci você e vi a palestra, eu vi o livro, eu vi o seu posicionamento, eu falei, cara, essa menina é um tubarão, uma tubaroa, né? Sim, é muito legal e você falar que você está seguindo o fluir de Deus, entendeu? Participando do desafio, tá deixando fluir. Porque é rápido. Tem muita gente que tem essa dificuldade, vem para cá, né? Vem guiado pelo Espírito Santo e tal. Só que Deus, eu falei essa semana em reunião, a oportunidade ela bate todos os dias, só que a gente não deixa ela entrar, né? E o que a Chay tá falando aqui de buscar essa parada, Deus, ele é tão massa que ele dá o livre-arbítrio pra gente. Ele tá todo dia do nosso lado. Só que a gente que tem que permitir a entrada dele, a gente que tem que buscar ele. Então, pegando o gancho da Chay, eu quero que você só compartilhe um pouquinho aqui principalmente com as mulheres que assistem a gente aí, como que foi que começou a queimar no seu coração essa inquietação por você buscar algo a mais, porque eu acredito que tem muitas mulheres, principalmente esse movimento das mulheres que o pessoal diz aí, mulheres empoderadas, é exatamente essa busca. A mulher, ela quer se sentir empoderada, mas esse empoderamento não vem somente ser independente de um homem ou independente financeiro, ela quer acessar a verdadeira essência dela, ela quer viver o extraordinário da vida. E eu acho que a sua parte, essa sua transformação, tá ligado a isso. Então, se você puder, compartilhe um pouquinho como que foi esse momento dessa inquietação, dessas decisões, porque eu sinto que você sempre deixou fluir, foi buscando. E Deus foi te preparando até o dia de hoje, nessa nova jornada que daqui a pouco você vai compartilhar. Você pode? Claro. Gente, assim, Deus é muito cirúrgico, né? Assim, tudo que vocês dois falaram, da Chay, do período. Então, quando uma planta vai nascer, para ela sair na superfície, a gente não vê o que está lá enraizado, que está crescendo para baixo. Sim. Então, quando a gente vê ela sair, fala, nossa, foi muito fácil. Mas não, então todo o processo. E eu vim nesse processo desde o meu mestrado. Então, me formei na UNB em engenharia, depois fui fazer mestrado, já estava me inscrevendo para um doutorado na obesidade intelectual. Por isso que eu chamei vocês dois, porque eu quero na prática, o meu segredo daqui, quando as pessoas perguntam, é prática. Eu vivo na prática hoje, eu não vivo mais na teoria. Só que eu vivi por muitos anos na teoria. Acadêmica, sempre gostei de estudar. Então, livros, né? Então, quando a gente coloca isso na prática, isso vem à tona, né? Ela vem para a superfície. Para fora. Para fora, isso, Chay. E quando você falou, Edson, da independência, eu passei todo esse período não criando coragem aí as mulheres para tomadas de decisões, porque eu queria a minha independência. Então, eu queria a minha independência financeira. Então, eu já tenho uma história, assim como todas nós, desde a infância. Meus pais são separados, família desestruturada, morei em várias casas. E passei por situações, vamos dizer que antigamente no vitimismo, que me humilhavam, enfim. Mas hoje eu tomei as rédeas. E aí, por isso, pelo fato do meu passado, mulheres, eu falava, eu nunca mais quero depender de alguém. E nunca mais vou depender de um homem. E nessa busca incessante por essa independência, eu fui serva do dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, por que eu não conseguia tomar as decisões de largar a CLT, de largar o banco ou a engenharia? Eu vim mudando de emprego. Nossa, eu nem sei quantos pedidos de demissões que eu já fiz. Porque eu queria sair, só que eu não conseguia realmente ir para o caminho que eu queria. Porque eu queria ser independente. Então, essa necessidade de independência que nós, mulheres, para quem já passou por muitas situações, né, de conflitos na infância, abuso, enfim, tudo, então eu coloquei isso como meu senhor e falei, nunca mais eu vou depender de ninguém na vida. E aí eu não conseguia tomar as decisões. E aí, só que estava queimando muito no meu coração. Era como se eu tomasse um veneno todos os dias. Eu sempre fui de me exercitar, de fazer tudo. E aí, só que eu chegava lá, tomava um veneninho todo dia. E aquilo eu falei, gente, eu não tô conseguindo mais. Não consigo romper. Basta. Não. Sabe quando você não tem saída? Ou você sai daquilo ali,
ou você sai, ou você desiste da vida. E eu falei, da vida eu não vou desistir, então eu vou sair daqui. Você meio que obrigado, né, a tomar essa decisão. Na dor, eu tava na dor. Infelizmente, né, ou felizmente, enfim, a gente toma as decisões, né, e a minha foi na dor. Então tava doendo muito. Eu falei, eu não nasci pra isso. A Thalita não veio aqui pra fazer isso com as pessoas, né. Eu nunca esqueço dessa cliente, era uma senhora. Eu nunca esqueço, eu cheguei em casa, eu chorava. Porque eu não apliquei o dinheiro dela no lugar que era pra eu aplicar. Você se incomodou com aquilo. Eu falei, gente, eu não vim. Isso aqui é uma passagem terrena. Então, nessa busca minha espiritual e tudo, eu falei, gente, eu não vim. Isso aqui é um sopro de vida. Então, eu não vou fazer isso. E aí, eu tomei a minha decisão. Só que a gente não vê a estrada. Sim. Então, né, o seu cunhado, né? Isso. A gente não vê a estrada. Fala pra ele aí. Então, quando a gente vai andar, você pega o carro, você vai numa estrada. Você vai ver só a próxima curva. As outras você não vê. Então, você vai confiar, né? Isso. Então, você vai ser direcionado pelo Espírito Santo. E vai seguindo de glória em glória. E as coisas vão acontecendo. Isso aqui não foi nada planejado. Sim. Nada, esse livro que eu escrevi não foi nada. Nada do que eu estou fazendo foi nada planejado. E aí eu já vou entrar num assunto que é sobre família. Qual que é a minha dor? Onde que eu sangrei desde a infância? Na família. E eu vim para a Alphaville pensando que eu ia falar só sobre investimentos. Especialista de investimento, Henrique Câmara. Vou me conectar. Virei, entrei, pedi demissão. Estou ali com ele, vou falar de investimentos. E aí no meio do caminho... Deus veio me quebrantando e falar, você vai falar de investimentos, mas você vai falar para famílias. Porque a sua família, a minha família, foi desestruturada muito pelo financeiro. E eu vivi em um lar desestruturado financeiro, de infidelidade. Vocês já ouviram falar o termo infidelidade financeira? Não. Traição não é só traição física. Né? Segundo o IBGE, a segunda maior causa de separação hoje é o financeiro. Então você, Chay, esconder do Edson as compras que você faz... Esconder o cartão de crédito, esconder a fatura, não compartilhar, o Edson não compartilhar os planos que ele tem a longo prazo do financeiro, é infidelidade financeira. Vocês estão se traindo de uma outra forma, não carnal, mas de uma forma financeira. Isso é a segunda, depois de traição física, é a segunda maior causa de divórcio. Interessante você falar isso, porque é um termo, eu nunca tinha ouvido falar esse termo, mas você explicando faz total sentido. Sim. Né? Porque isso acaba também desgastando o casal, as finanças ficam descontroladas, né? E a desconfiança também gera, né? Exato. Então isso é muito importante. E o dinheiro, ele tá ligado com o emocional, né? O dinheiro, Sim, ele é emocional. E você falando disso, me veio um número que é, se eu não me engano, em média, 73% do brasileiro, ele tá endividado. E esse termo que você falou da infidelidade, ele tá ligado totalmente ao movimento que tá acontecendo hoje no Brasil. A tecnologia avançou muito, né? Só que a gente sabe também que, por exemplo, a pornografia avançou muito, isso tem afetado muitos os lares, e a infidelidade, ela começa desde o ato da visualização, não é só cometer lá o ato, né? Sim, mas a visualização da mentalização. E por que eu estou trazendo esses dois números? Você pega 73% dos brasileiros endividados, você pega a pornografia crescendo no Brasil, o mercado, né? Infelizmente, hoje, uma das maneiras de enriquecimento é as meninas vendendo conteúdo, os meninos também vendendo conteúdo na internet, né? Então, a gente temos aí um problema social que no futuro vai ser muito maior do que a gente imagina. Porque a energia com que essas pessoas carregam, né? Depois eles têm todo o dinheiro, têm todo o sucesso, mas vai carregar ali um peso, tá? E, gente, eu não estava no planejamento de falar desse assunto, nem sei porque que eu estou falando, o Espírito Santo que guia aqui, então, do assim outro lado aí deve ter alguém com essa assuntos. necessidade. E aí, quando você falou desse termo infidelidade, graças a Deus, eu achei a gente foi bem desorganizado financeiramente junto. Então, a gente não tem esse negócio de esconder. Não, entendeu? isso aí não. Porque nós somos aquele investidor arrojado, doido, Eu falo assim, fora da sempre curva, quando eu pensei em não falar algo, por exemplo, questão de financeiro, ou falar, não preciso compartilhar, ou não preciso falar, sempre quando veio à mente, veio algo assim me falando, não, você tem que compartilhar tudo, não pode esconder nada. O Espírito Santo mesmo falando, né? Porque eu falo assim que a gente tem as duas vozes, né? A voz do Espírito Santo e a voz do outro lado, que é a voz ruim. Então, você vai escolher qual que você quer ouvir, né? E se você tá sensível a isso, você vai ouvir a voz de Deus, que é do Espírito Santo, né? E a voz do lado positivo. E a gente tem que dar mais
atenção a isso. Então, eu sempre vinha aquele negócio, você não pode fazer isso. Isso, tipo assim, você é casada, você quer ter um casamento duradouro, um casamento próximo, um casamento abençoado, você tem que seguir certinho, entendeu? Todas as coisas. Essa unidade de linguagem é muito interessante. Unidade de linguagem. É a palavra, unidade de linguagem. Vamos lá. Gente, quero deixar uma observação aqui. Thalita, você vai ter que voltar. Não vai dar, num episódio não vai dar. Já vi aqui que não vai dar, sabe por quê, gente? É o seguinte. Tem muita coisa a ser compartilhada. A gente gosta de explorar um pouquinho da onde você veio, como que foi o início da sua jornada, mas nesse episódio aqui nós vamos encurtar essa parte. Depois você vai vir aqui só pra contar um pouco dessas resenhas mais da sua infância, da sua juventude, falar um pouco da Thalita pessoal mesmo, lá do passado. Só porque eu tinha uma pergunta assim, mas só fala aqui rapidinho, da onde você veio? Você é lá de Minas. Certo. A cidade lá que você nasceu. De Paracatu, Minas Gerais. Fica perto de Brasília. Top. E quando eu te vi aqui, eu falei, cara, a cópia da Ana Luquini aí. Só que conversando com ela, é engraçado, que eu achei que você tinha vindo pra conectar com a Ana Luquini, né? E pelo jeito, né, de você se comunicar e tudo mais. E aí, totalmente pelo Henrique, né? Sim. Olha só como que é as coisas. Então, assim, pessoal, então nesse episódio especificamente a gente vai encurtar essa parte, tá, Thalita? Depois você volta pra gente fazer essa resenha com café, com pão de queijo. Combinado, tem que ser, né, gente? Mineiro. Mas a Thalita tá com a missão, com um propósito muito interessante. Eu quero que a gente vai falar um pouquinho dessa parte, já que a gente entrou nesse tema aqui, Thalita. Tá. Então, fica à vontade para aquilo que queima no seu coração. Conta pra mim como que foi a história de você vir pra Alphaville, assim, fora essa conexão. Como que você identificou que precisava fazer um livro? Quando eu falo da obesidade intelectual, desde que eu cheguei aqui e eu comecei a ser, né, mentorada e tudo do Pablo, eu falei, eu vou mudar a minha estratégia. A partir de agora, eu estou proibida a ir em qualquer evento, a ler qualquer livro ou assistir qualquer coisa que no outro dia ou no mesmo dia eu não pratique. Uau. Então, estou proibida. Se eu leio, a gente lê uma passagem da Bíblia hoje aqui antes de começar. Eu tenho que praticar isso daqui. Então, vou ensinar para alguém sobre o período, qual que é a importância de que cada necessidade do casal ou de uma família tem um período. Então, eu comecei a fazer isso desde o dia que eu cheguei. Então, eu me proíbo, porque eu era viciada, né, em ler, em estudar. E só consumir, né? Consumia, né? Então, eu sempre fui ensinada que era bonito, né, você ter títulos. Estudar. Então, assim, tudo que eu faço, eu queria ter títulos. Então, é graduação na federal, é mestrado, passei em 3º lugar, aí depois um doutorado. E aí até na minha busca espiritual, eu tenho certificação de tudo, de todas as formações terapêuticas eu tenho certificação, eu posso formar pessoas. E eu falei aqui, não, agora eu quero resultado e eu quero prática. E aí o livro veio da prática. Então eu cheguei, fui, me conectei com o Henrique e estou ajudando. A gente faz o método estrategista, que é um evento que ocorre de período em período, e tem a mentoria também, que a gente se reúne. E aí ele soltou uma, eu não sei o porquê que todos vocês aqui não têm um livro escrito ainda, até hoje. Aí eu falei, tá. No outro dia, eu acordei e falei, eu vou escrever meu livro. Mandei mensagem, quem conhece uma editora, não sabia nem pra que lado que ia, gente. Não tinha noção como que era escrever um livro. Aí já entrei, conversei com a editora por vídeo, já paguei, falei, amanhã a gente começa. Aí ela me buscou em casa, eu fui pra editora, eu fiquei 6 horas da manhã até meia-noite, virada, 2 dias, escrevendo. Você colocou uma meta, né? A gente pedia iFood, comia, e eu falei assim, eu vou escrever porque eu queria esse livro pronto pro próximo método estrategista, que era na outra semana. Fala aí, qual é o título do livro? E aí nasceu a 730, Consciência Financeira em 30 Dias. O que é esse livro, Thalita? Quando eu tava escrevendo, eu mudei ele completamente. Porque o título ainda tava aqui, o ego ainda tava aqui. Nossa. E aí eu queria abrir o livro, eu falei, vou escrever aqueles textos técnicos de finanças para ser para poucos, porque, né, eu sou rara. Aí Deus foi lá e acabou com o meu ego. Na hora que eu tava escrevendo, a pessoa me perguntou, para que serve investimento? Eu falei, o quê? ROI, o que é ROI? Aí eu percebi que o que era óbvio para mim, não era óbvio para eles. Então não existe óbvio. E eu aprendi isso na comunicação, não existe óbvio em nada. Eu falei, e aí Deus falou comigo, você tá escrevendo esse livro pra você ou pra mim? Eita. E aí eu falei assim, era pra mim. Então agora eu vou tirar todo o meu ego, todo esse conteúdo desconstruir técnico, tudo, né? Desconstruir tudo. E falei, eu vou escrever um livro pra que o porteiro do meu prédio consiga ler, até o especialista de investimento consiga ler. Né? Porque comunicação, que eu aprendi aqui, não é o que eu falo, é que o outro entende. Sim. Então é
aquilo que eu falo, uma criança de 5 anos tem que me compreender e um idoso de 80 também. Então foi para isso que nasceu o CF30. É consciência. O que é criar a consciência? Consciência financeira em 30 dias. Então é um livro básico. Você vai ler por 30 dias. Cada dia tem um capítulo e uma atividade prática. Que está proibido de avançar se não praticar. Então todos os dias tem uma leitura e uma prática. Uma leitura e uma prática. E você falando isso, só me veio, né, a importância do ambiente, né, que você está inserido. Porque se não fosse esse ambiente que você estava, esse livro não teria nascido. Jamais. Jamais. Você poderia ter colocado vários empecilhos, falar, não, eu não consigo, não dá e tal. Mas por causa daquele ambiente ali que você estava, você se viu capaz de fazer um livro e pôs uma meta em fazer. É muito interessante abordar isso. E porque muitas das vezes a gente está em ambientes que pessoas não acreditam nos nossos sonhos, né? Daí isso acaba com o nosso planejamento. Isso que a Chay tá falando é verdade. Eu sou coautor de um livro, né? Até esqueci de trazer aqui no podcast. E aí, na época que a gente estava escrevendo, eu via na cara das pessoas, as pessoas duvidando que eu ia participar de um livro. E aí a gente escreveu, também foi uma meta de pós-IP. E aí a gente reuniu 12 coautores e fizemos um livro. E aí aconteceu que eu vim para o método IP presencial e o Pablo, o Marçal e o Marcos Paulo estavam lançando o livro deles lá na Bienal do Livro. E aí eu fui lá comprar o livro deles, né, no lançamento e tal, pegar o autógrafo, tirar uma foto. E aí a hora que eles estavam autografando o livro, eu saquei o meu que a gente fez e falou assim... E aí, Marcos, enquanto vocês vão autografar pra mim, eu também vou autografar pra vocês. E deu o livro pra eles. E aí eu autografei o livro e entreguei. Aí o Pá falou, cara, é isso. Eu falei, isso aqui é dos alunos do IP. Você não deu a tarefa? Que a gente tinha que fazer um livro? Tá aqui, com a autoria dos tarefa alunos. Dada, cumprida. Não, que massa isso aqui. Aí gravamos um vídeo e tal. E aí foi ali que surgiu a conexão. E nesse dia, Thalita, ali eu vi quem era Pablo Marçal real. Eu vi um cara humilde, um cara muito simples. Eu tive essa conexão direta. E eu só consegui ter essa conexão direta através do livro. Eu me lembrei disso agora. Por quê? Porque nós tínhamos um ponto em comum. Ele estava lançando o livro dele e eu era resultado daquilo que ele ensina. Era aluno também, né? Então, assim, a história, o por trás, o porquê de um livro, né? Não é somente para aparecer, pessoal. Por isso que a gente está aqui nesse podcast para entender como que ela... Perdão a palavra, mas como que ela pariu esse livro, né? Foi na dor, né? Então, assim, pra você um filho, aí que né, tá assistindo, pra você que tá assistindo, que tem um sonho de escrever um livro, tem um sonho de fazer uma palestra, tem um sonho de... Não interessa. Se o Criador te deu o sonho, te deu a visão, ele vai te dar a provisão, entendeu? Então, Thalita, você tomou a decisão, em 24 horas você fez o livro. Basicamente isso. 2 dias eu sentei na editora, escrevi e na outra semana eu fiquei reorganizando, fazendo a parte ilustrativa e tudo. E deixa eu te perguntar, você era perfeccionista? Era. Por isso que eu nunca fiz nada na vida. Caraca. E hoje você se considera perfeccionista? Não. Hoje, não esperem, gente, estar pronto pra nada. Você nunca vai estar pronto o suficiente. Porque a gente sempre vai ter um quê ali, né? Sim. E você deixa de salvar vidas quando você espera estar pronto. Só que você esperar estar pronto é ego. Porque você tem medo do que os outros vão falar a seu respeito, de que você não vai conseguir. Mas enquanto você está esperando ser perfeito, uma pessoa do seu lado está morrendo, porque você não está auxiliando. Casamentos estão sendo destruídos, famílias estão indo à falência, né, na infidelidade financeira, na infidelidade conjugal. Então hoje eu não deixo nada para fazer amanhã o que eu posso fazer hoje. Nada. Então se me chamar para Thalita, vamos fazer agora. Eu falei, vamos agora. Depois, então assim, meu dia, eu saio de casa, eu não sei o que vai acontecer mais no meu dia. Então aqui eu tenho, talvez eu vou tomar um café com uma agora, almoçar com outra, então eu me deixo ser guiada e sem perfeccionismo. Porque o que Deus vai falar, presta atenção, gente, o que Deus vai falar para você, Ele não vai falar para o outro. Então não espere que o outro te entenda, que o seu pai, a sua mãe, ninguém tem que te entender. Cada um está no seu nível de consciência. Então o que Deus falou para você, Ele falou só para você. Então a gente tem que tirar isso. Isso que você falou é importante. As pessoas não vão te entender. Não vão mesmo. Porque Deus não falou para ele o que falou para mim. Só que nós já somos adultos, eu não tenho que ter mais aprovação. Eu vou lá e eu faço. Você tem que ouvir a voz de Deus, né? A voz de Deus falou comigo. Então eu vou lá e eu faço. E os meus resultados, o Felipe Damasceno fala muito isso, os meus resultados vão falar por si. Então nunca mais fale. Deixe que os resultados gritem por você, o livro dele. O Felipe foi outra pessoa que me ajudou muito quando eu vim aqui. No primeiro dia ele sentou e ficou um almoço contando a história
da trajetória dele, que ele também era do mesmo banco que eu, pediu demissão e veio para cá também. Eu queria perguntar para você 2 perguntas. Sobre como foi a sensação de você ter terminado o livro, estar com o livro na sua mão ali, já pronto. Como foi essa sensação para você? E também contar sobre isso que você acabou de falar, sobre você não esperar estar pronta, você sempre estar disponível, sem nada de planejamento. Como é que essa nova Thalita nesse meio? Porque antigamente você não tinha essa ambiência, esse pensamento, você era totalmente diferente, você era tudo planejadinho, pelo que eu entendi, né? Tudo à risca ali, perfeccionista. Como é que tá sendo essa mudança drástica aí, porque é uma mudança bem grande, né, na sua vida, e com tão pouco tempo? Fala aí pra nós. Tá. O resultado foi muito... Eu sempre fui muito racional. Engenheira, exatas e tudo. E tudo sempre foi na força do meu braço. Tava muito pesado. Sim. E aí, quando eu vi esse livro nascendo, parindo, né? Quando ele chegou nas minhas mãos, e no evento eu pude, né? E dei ele pro Henrique, em gratidão, honra a vida dele, porque foi o movimento dele que me trouxe pra Alphaville e abriu as portas pra mim aqui. E aí me veio assim, tá vendo? Quando você deixa eu fazer por você, as coisas acontecem. Então eu senti, não sei se vocês já viram uma figurinha, que Deus tem um ursinho segurando atrás, um grande, e a criancinha com um pequeno, e ele tá pedindo pra ela, me dê esse daí, e ela agarra e ela fala, não vou soltar, eu não vou dar. Só que atrás tem um maior. Muito maior. Então isso que foi pra mim. Então solta essa necessidade de controle, de independência, que você é dependente de mim. E aí quando você se sente, né, você se permite ser dependente, viver nessa dependência dele, ele faz por você. Quem escreveu esse livro não foi a Thalita somente. Eu fui guiada, eu fui conduzida. Quando que eu iria escrever um livro nesse pouco tempo? Falar com muito conteúdo, né? Nada, gente, eu não tinha nada planejado quando eu cheguei aqui. Então, assim, e cada ambiência que eu me coloco, eu estou em evento de domingo a domingo, eu não fico em casa, então eu estou sempre em conexão. E, na prática, eu não vou em um evento se dali não nascer um filho, se não parir. Então, CF30 foi um código que eu aprendi no evento do Diego Neves sobre branding. Então, ele falou sobre movimento, sobre criar e tudo. E aí o nome CF30 nasceu lá. Depois veio o livro e as coisas vão se conectando, porque você se permite estar em novas ambiências. Então, o resultado disso aqui, o sentimento, foi esse, tá? E a outra pergunta é como me permitir ser guiada, assim, né? Sim, perfeccionismo. Pra mim, a frase é que não é sobre mim. Então, as pessoas perguntam, eu acordo 5 horas da manhã, comecei a correr, toma banho gelado, faz, né, tudo que a gente aprende para ativar, né, aquela energia que eu precisava acordar para aquele momento. E eu poderia ficar dormindo. Ontem eu fui dormir super tarde, estava subindo um monte, estava em oração também, veio tudo. Poderia estar dormindo, mas não é sobre mim. Quem vai escutar esse podcast, eu vou transformar a vida de alguém. Eu tenho certeza disso. Nós vamos transformar a vida de alguém. Isso é uma sementinha. E que muitas coisas, já indo para o lado dos investimentos, as pessoas querem ganho rápido. Quem quer ganho rápido vai perder tudo que tem. A própria palavra fala disso. Então, isso aqui é uma sementinha. Eu posso não ter tido o resultado financeiro de imediato, mas é uma semente que está sendo plantada. Este podcast está sendo plantado. Esses 90 dias que eu estou em Alphaville, eu estou plantando. E tem muitas pessoas que quer plantar num dia e colher no outro. Não vai. Vai contra a lei. Você não vai plantar e colher no outro. E nos investimentos é a mesma coisa. Né? E no relacionamento, entrando, né, já um pouco para a parte de família, eu escrevi o CF30, que foi a consciência financeira, depois eu dei a primeira palestra no evento do Método Estrategista, e depois eu criei o meu próprio evento, que se chamou CF Lar, Consciência Financeira no Lar. Toda guiada completamente pelo Espírito. E da onde que eu ia tirar tudo isso? E a Thalita não é casada, a Thalita não tem filhos, e nasceu em uma família completamente desestruturada. Então eu sou resultado de algo, vamos dizer, ruim, que aconteceu no lado financeiro. Só que estou falando disso agora. Só que você não levou isso pra sua vida, né? Não, só que eu tive que passar por uma desconstrução enorme. Eu tô desde a adolescência nesse processo. Sim. Entendeu? Então a virada, igual você falou, Chay, não foi da noite pro dia. Então antes de estar aqui, teve muitas noites chorando, teve muito vício em álcool, em sexo, em comida, em tudo, igual todo mundo tem. Então eu passei por tudo. Eu fui lá embaixo e voltei.
Então, foi uma decisão minha, que eu falei assim, não, então eu não aguento mais estar nesse ambiente, né? Então eu vou É decisão mesmo, literalmente. É decisão. E a provisão, ela vem no caminho. No caminho. E aí, quando eu comecei a falar de lar, eu falei, tá, Deus falou, você vai falar sobre a sua dor, e o seu propósito tem intimidade com a sua dor. É clichê, mas realmente faz muito sentido, é real. E aí, eu não acreditava, eu falava assim, não é possível que eu vou falar sobre família. E aí, eu pensava, quem sou eu para falar sobre família? Né? E a gente pensa muito isso, quando você vai fazer algo, quem sou eu para escrever um livro? Quem sou eu para fazer um evento? Não acredita em si mesma, né? Eu tô aqui só há um mês e escrevi um livro, eu tô aqui só... E a graça? Quando a gente volta na palavra, né? Então, a gente é capaz. E com o seu pouco, eu chamo de arroz com feijão. Faz um arroz com feijão. Não espera ter o melhor, não. Vai fazendo, no processo você vai se aprimorando. Você vai melhorando seu capital visual, você vai melhorando seus recursos. Com o tempo, é no progresso. Não espera estar pronto. Então, eu levei isso para minha vida e até hoje eu faço isso. Desde o meu evento, estar aqui, mudança e para famílias, tá? Top. E como que foi? Tá, você fez o livro, né? Certo. Fluiu, aí você falou que pariu ali a palestra, né? Mas como que foi gerada essa oportunidade? Eu gosto de entender um pouquinho do processo para a galera identificar, pessoal, porque todo mundo tem que atravessar o deserto, todo mundo vai ter que ter essa fé. Quando você tem essa fé e se joga, eu falo assim que é que nem pular de paraquedas. Uma vez você pulou ali, não tem como mais voltar pro avião. E é assim que a gente tem que fazer. Você não confia em Deus? Então pula, se joga. Ah, vou empreender. Se joga, meu irmão, não tem mais como voltar. Né? Queima os barcos. Já foi. Então, e no dia que você... Como que surgiu essa proposta? Foi o Henrique que fez? Como você conquistou essa proposta? E como que você... A conexão, montou né? essa palestra? Porque muita gente fica com medo, né? Ah, tem uma palestra pra fazer, mas e aí? O que eu vou apresentar? Como que eu vou montar? Como que foi essa experiência pra você? Desde que eu cheguei, eu tô em eventos. E eu fui no evento de mulheres, no primeiro dia que eu cheguei, da Carol Noel, Mulheres Ativadas, se não me engano. E conheci a Thalita Face com o Marcelo Face. E eles, depois comecei a seguir, eles fizeram a imersão deles que chama Família Real. E eu fui. Eu era a única solteira do evento. Eu fui só casal, mas eu falei, eu vou, porque é outra coisa. Não espere ter a oportunidade. Então, gente, olha só, não espere ter a oportunidade para você ir lá e fazer. Se prepare antes, porque quando a oportunidade chegar, você vai estar pronta. Então, a oportunidade do livro chegou, eu peguei. A oportunidade da palestra chegou, eu peguei. A do evento, só que eu vinha me preparando para isso. Então, de família, da mesma forma. Não espere, quando eu tiver um marido, quando eu tiver uma esposa, quando eu tiver meus filhos, não, se prepare para ser um bom pai, uma boa mãe, antes dos seus filhos chegarem. Se prepare para ser uma boa profissional, daquela que você mentaliza e crê que você é. Eu me vejo no palco palestrando, multidões transformando vidas, só que eu vou me preparar antes de ser, porque eu já sei que eu sou. A oportunidade, ela vai chegar, mas se eu não estiver preparada, você pode sentar em várias mesas. Se você não tiver oratória, né, palavra, conteúdo, não vai adiantar você sentar nas melhores mesas. Se não tiver com a experiência, né, sim, de tudo com isso. O repertório, você tem que se preparar antes, para quando a oportunidade chegar, você estar pronto. E aí eles vão dizer que foi sorte. Exatamente. Que e ontem eu falei isso na reunião com o meu time. Eu falei, você sabe o que é sorte? Sorte é quando a oportunidade encontra uma pessoa preparada. Aí as pessoas chamam isso de sorte. Eu já escutei que eu sou sortuda. Mas já escutou? Ninguém, todo dia a oportunidade tá batendo na porta. E aí a preparação, né? Então é muito massa você falar isso, cara. É muito top. E aí, como que foi o processo da montagem dessa palestra sua? Então você pegou o computador, foi lá, fez, deixou fluir. Como que foi? Como que queimou esse conteúdo no seu coração? E aí eu fui nesse evento da Thalita e do Marcelo que falava muito sobre família, né? E aí eu falei, gente... Aí começou a queimar meu coração, família. Eu falei, mas não tô entendendo nada. Fui. E aí, conversando, eu falei, eu vou falar sobre família. Eu sentei numa mesa, a gente foi almoçar, acho que com o time lá, e o Henrique, aí ele tava falando sobre o evento, e eu tava ajudando na parte do comercial, que eu faço parte do time do comercial. E aí, ele só solta. Você vai subir no palco e vai palestrar. E eu vou falar, tá bom, eu vou falar sobre família. E ele, o que seu coração guiar. Eu falei, fechou. Ele levantou e saiu. Tá bom, eu vou palestrar e eu vou falar sobre família. Tipo, agora, gerou oportunidade na hora. Entendeu? E você aceitou. Eu soltei na hora, eu vou falar sobre família. Ele faz o que seu coração mandar. Que legal. E aí, levei o tema de família. Foi meu primeiro. Fui nervosa mesmo, gente, tremendo.
gaguejando com as condições que eu tinha. Mas eu falei, eu vou. Igual aqui, é o primeiro, a gente fica nervoso, gagueja e tudo. Só que no percurso você melhora. E aí eu fiz. E aí, depois que eu saí de lá, as pessoas me perguntaram, e o seu? Quando que é o seu evento? Aí eu falei, um dia, né? Gente, tava tão longe. Eu falei, tão longe. Um dia eu vou fazer. E aí fui no evento do Marcos Paulo, que fala sobre lançamento. Sim. E aí ele deu até 30 dias pra você fazer um lançamento. Caraca. E aí eu não gosto de desafio, né? A pessoa me desafia, eu vou lá e pego. Eu falei, tá, marquei pra fazer um evento em 30 dias. E como é que foi esse evento? Gente, várias pessoas chegaram em mim. Você tem certeza? Né? Você não conhece ninguém ainda. Tá muito cedo. E eu falei, eu vou fazer. Eu não sei como eu vou fazer. E aí, marquei. Paguei o auditório. Porque, gente, isso é investimento, tá? Então não pensem. Não é mar de rosas. Você vai ter que investir em tudo. Você vai ter que investir o seu tempo, a sua energia, processos, pessoas. Você vai ter que investir no seu capital visual, nas mesas que você senta, em tudo. É investimento. Só que quando você está guiado e você sabe que é aquilo que você veio fazer, você não tem medo do retorno. Você sabe que o ROI é garantido. E aí... É o tal negócio de quando você sabe aonde você quer chegar, o processo se torna leve, né? Tipo, Sim. se torna gratificante, não tem... tipo, você não desiste no meio do caminho, né? Quando você fala leve, Chay, é importante a gente falar isso, porque ele é leve aqui dentro. Mas no racional ele é pesado. Sim. Não é fácil. Verdade. Porque as pessoas, eu vi uma frase, quando as pessoas cansam, o que a gente faz? A gente Descansa. A gente não desiste. É. E as pessoas desistem. Vai ter, gente, deu tudo muito errado. Esse livro pra sair deu tudo errado. Assim, nossa, a mulher adoeceu, o negócio não saía, no dia que era pra chegar atrasou, minha palestra atrasou, esse livro chegou na minha mão faltando 2 minutos pra minha palestra. Esse 2 podcast minutos. atrasou. Então, assim, vai dar tudo muito errado. Só que você tem que persistir. Então, não é fácil mesmo, tá? Se você quiser, tem muita gente que quer vir pra Alphaville, quer fazer a transição de E acho que vai ser o mar de rosas. Então, tenha maturidade, né, de entender que a vida é como ela é e que você vai tomar uma decisão e vai arcar com as consequências, sejam elas quais forem. Sim. Então, não é fácil. Mas quando você tá guiada, tá ali debaixo do favor, as coisas vão acontecendo na fé, no percurso. E você tem que estar preparado para pegar as oportunidades. E aí eu fui, aluguei o auditório, não sei como eu vou fazer, mas tá alugado, tá pago, agora eu tenho que fazer um evento. E aí eu falei, vai chamar a CF lá. Falei, e os palestrantes? Aí fui conectando, aí a Patrícia Pimentel, convidei o Henrique Câmara, o Ademir Siqueira, convidei 2 conselheiras que a gente se conheceu, viramos grandes amigas e elas também estavam querendo romper esse medo de falar no palco. E as coisas foram acontecendo. Quando eu não vi, estava lotado o evento, cheio de gente, cheio de palestrante, foi maravilhoso, transformador e não me arrependo, assim, de ter feito, mesmo as pessoas falando, tá muito cedo para você fazer. Olha só. Você vê, se fosse escutar o que os outros falam, né? A gente nunca chega a lugar nenhum. E como é que foi essa sensação pós-conclusão do evento? Quando aquilo dali terminou, que ficou vazio tipo, o missão auditório, cumprida. você fala, fiz. Foi o maior romper pra mim, gente, foi o meu evento. De tudo. Não foi nem pedir demissão, não foi vir pro Alphaville, não foi o livro, não foi nada, foi o evento. Uma coisa muito louca, assim. Eu terminei aquele evento e eu falei, agora eu tô preparada pra qualquer coisa que vier. Pode vir que tô pronta, vou e pego. Porque me desafiou muito. Uma semana antes do evento eu travei. Não conseguia, eu não lembrava a senha do meu celular, eu não lembrava a senha do meu computador, eu não conseguia pensar em nada, porque a racional, a calculista queria abrir um Excel, abrir o PowerPoint, montar tudo. Gente, eu não coloquei uma apresentação durante o evento. Foi tudo no fluir mesmo. No fluir. E aí Deus, nem a roupa. Eu fiquei um dia inteiro no shopping com 3 amigas, eu não encontrei a roupa do meu evento. No outro dia, eu adoeci, aconteceu muita coisa, deu muito errado antes de dar certo, viu, gente? E aí, no dia do meu evento, a maquiadora chegou lá em casa pra fazer minha maquiagem, fazer o penteado. Ela me emprestou o blazer dela. Olha. A moça que mora comigo me emprestou a blusa de baixo. Depois vocês olham a foto. Parece conjunto. O blazer com a blusa do evento. Parece o conjunto. Então, nem a roupa ele deixou eu escolher. Eu disse, minha filha. E ainda escolheu combinando, né? E né? aí deu tudo certo. Então, eu abri a mão do controle de tudo. Assim, de tudo. Eu vou continuar, claro, fazendo a minha parte, me empenhando, dedicando, mas o controle agora não tá mais nas minhas Tipo, mãos. você não... Foi o maior romper, eu acho que de todos foi esse evento, pra mim. Legal. Não me arrependo. Transformação, né? Transformação, pra mim, como pessoa. Acho que foi mais pra mim do que pra quem escutou.
Mas é sempre assim. Eu falo assim que muitas vezes acontece comigo, acho que acontece com a maioria Inclusive das pessoas. Nesse podcast, né, dona Chay? A gente acaba aprendendo com o que a gente fala. Não é nem às vezes com o que o outro fala. Também, claro, com o que você está falando, com o que o meu marido está falando. Mas muitas das vezes a gente acaba falando assim, olha o que eu tô falando. Por que tipo assim, é tanta coisa assim que a gente acha que a gente não tem conhecimento, né? Fala assim, a gente não sabe o caminho. Que nem eu tava conversando ontem com uma reunião entre mulheres. E a mulher que tava lá com a gente, ela compartilhou e falou, as respostas de tudo tá dentro da gente. E a gente, às vezes, não sabe. Mas tá dentro da gente. Tem uma frase que eu escutei que fala, o seu lixo é o luxo de alguém. Então nunca pense que o que você tem é pouco. Sim. Porque a sua miséria, o resto da comida do seu prato, pode ser o que a pessoa tá precisando. Então, assim, verdade. O que cada um de nós temos aqui dentro, a gente tem pessoas para salvar, para resgatar e para ajudar e para transbordar. E só para concluir isso que você acabou de falar, é muito doido. A gente foi para Guarulhos, viu? Agora madrugada a gente parou num lugar para comer, nesses carrinhos, né, de lanches, e a gente tinha lanchado. Eu não sei porque a gente ficou ali conversando com o dono ali e os meninos que trabalham no espaço, e fomos fluindo um papo legal, e aconteceu exatamente essa cena. Veio um morador de rua, ele procurou em todos os lixos e não tinha nenhuma sobra. E aí ele saiu e seguiu o caminho dele sem a comida. Isso que você acabou de falar, o resto pode ser luxo. E eu vi essa cena essa madrugada. A minha esposa testemunha, a gente viu essa cena. Só que ela falou assim, mas por que sempre a gente ajuda ou compra alguma coisa? Ela falou assim, mas por que você não ajudou? Eu falei, não senti no meu coração dessa vez. E eu de verdade, eu ajudo quando queima no meu coração. Queimou no meu coração, eu falo, meu bem, vamos ajudar, vamos comprar. Não sei porque aquela pessoa em si, eu não senti de comprar $1, não senti nada. Né? Eu fiquei em paz. Aí depois o cara me explicou que ele é um usuário e tudo que dá para ele transformar em consumo, né? De droga. Infelizmente São Paulo tá cheio, né? Tá cheio disso, né? E não só São Paulo, mas no Brasil todo tá crescendo o consumo de drogas. Thalita, eu fiquei sabendo que você tinha um desafio para nós. Então, tem. Verdade. Eu tô com medo. Agora começa a parte boa. Eu tô com medo desse desafio. Eu tô com medo desse desafio, gente. Vamos lá. Mas, né? Quando a gente tá com medo, o que a gente faz? Vai com medo mesmo. Leva o medo pra passear. Vambora. Vambora, gente. E aí, entrando na parte da CEF-LAR, consciência financeira no lar. Unidade de linguagem. Isso é o que mata os relacionamentos. Os casais não conversam, não têm unidade de linguagem. São 2 tabus que as pessoas não conversam. Sexo e dinheiro. Que todo mundo faz, que todo mundo precisa, mas os casais, geralmente, a maioria, não tem conversam. Tem dificuldade de conversar falar desses dois a assuntos. respeito. E aí vem a fidelidade financeira e tudo. Então, quando a gente vai fazer um planejamento financeiro, de curto, médio e longo prazo, a gente tem que fazer o planejamento em conjunto. Top. Então, eu vou fazer uma pergunta pro Edson e uma pergunta pra Chay, tá? Chay, se eu fosse te perguntar, Chay, qual que é o objetivo financeiro do Edson a curto, médio e longo prazo? Você vai me falar 3 objetivos que você sabe dele, que você acredita que você sabe. Vamos ver se vocês estão alinhados. Objetivo financeiro. Então, por exemplo, de 1 ano até 5 anos e acima de 5 anos. Então, em 1 ano, meu marido quer trocar de casa. Em 5 anos, ele quer comprar um avião. Acima de 5 anos, ele quer montar uma empresa. Então, você vai me falar 3 objetivos que você identifica, que você acha que são os objetivos de curto, médio e longo prazo do Edson. Curto prazo até 1 ano, médio até 5 anos e longo acima de 5 anos. Quais são os sonhos do seu marido? Você acredita? Deixa eu vir na mente. E depois ele vai fazer o mesmo pra você. Vamos lá, gente. Começou comigo. Faz ao vivo. Começou comigo com a pergunta. As mulheres, né? Como são as mulheres, gente? Olha, o objetivo dele em curto prazo, acredito que seja financeiro, tá? Financeiro. Uhum. Dar o start e estabilizar a questão do projeto que ele tem em startup, né? Que é o NR Club, né? Que dá esse start e dá uma alavancada nisso para estabilizar a curto prazo. Ok, startar e estabilizar o NR Club. Isso. Okay. E de médio? Médio prazo é ele
ele tem o sonho de comprar um sítio, que, né, eles têm um sítio específico, e dar uma qualidade de vida não só pra gente como casal, mas pra família também, né, pai, mãe, irmãos, porque a gente preza muito isso. Eu sei que quando a gente casa é só o marido e a esposa e os filhos, né, que tem pregam isso, né, mas a gente sempre tem que pensar, não que a gente vai deixar de pensar nos pais, né. Então ele tem esse sonho muito, muito aflorado nele, na verdade desde que eu conheço ele por gente, dar uma qualidade de vida para a família dele, que é os pais dele, os irmãos e tudo mais. Isso é médio prazo. Tá, comprar o sítio a médio prazo e estabilidade familiar para os pais. E a longo prazo? Acima de 5 anos? Acima de 5 anos ele tá com um aglomerado de empresas. Não pode ser enviesado, viu? Você já tem suas respostas aí, né? Um aglomerado de empresas, onde uma interliga a outra, onde isso vai ser muito grande, que vai ajudar não somente a nossa família, mas também muitas outras famílias. Muito bom, gente. Olha, eu já fiz essa pergunta para vários casais que eu faço mentoria, e muitos deles não sabem responder. Sério? Consegui responder. Acertou. Depois eu vou perguntar se realmente é isso. Acertou? Acertou. Gente, palmas pro casal. Muito bom. Então, assim, vocês estão já a um nível de unidade de linguagem superior à grande maioria. Porque a maioria dos casais não sabem essa resposta. Agora você, da Chay, quais são os objetivos dela a curto, médio e longo prazo financeiros? Então, desde quando a gente namorava, a gente já tinha essa unidade de linguagem. Então, assim, ela ia comprar, por exemplo, o primeiro carro dela, e eu já estava auxiliando ela e ajudando ela. Eu ia fazer as minhas formações, coach, as palestras, os meus negócios, mesmo não estando casado, a gente buscava uma opinião do outro. Então, a gente namorou 8 anos, e a gente vai fazer agora 7 anos, né, meu bem? De casado? 8. 8 anos já, entendeu? Então, são 16 anos de relacionamento. Então, essa unidade de linguagem, eu entendi lá atrás que era necessário a gente ter. Então, eu apoiar ela nos sonhos dela, nos objetivos dela, e ela nos meus. Então, eu dei um prazo, falei, até aqui a gente vai andar, e daqui pra frente, quando a gente bater essa meta, você vai me apoiar nas minhas loucuras. E eu tinha um prazo de loucura. Apoiar nas minhas loucuras, ótimo. Entendeu? Eu, como pessoa física, isso é importante, você tem um prazo das loucuras, onde você vai arriscar tudo. Então, eu arrisquei tudo até o ano passado. Quando foi esse ano que eu fiz 33 anos, eu falei, a partir de agora eu viro um investidor conservador. Eu era muito louco. Era arrojado. Arrojado e fiz muita loucura. E aí eu falei, agora eu passo para um perfil mais conservador, só que continuo arrojado, só que mais conservador. Então eu vou ter investimento de risco, né? 33% do meu capital vai estar em risco, eu adoro isso. Gosta de um desafio. E 66%. Uma adrenalina. 66% eu vou distribuir em investimentos mais seguros. Então, assim, os meus sonhos dela em unidade. Parecidos. Entendeu? Então, assim, o dela ela tem uma meta de ganhar um valor X mês, né? Que varia de 15 mil. Ela fazendo essa renda, porque ela se sente merecedora e por mais que a gente trabalhe em conjunto. Isso de curto prazo, você fala? E por mais que a gente trabalhe em conjunto, a gente sempre teve o Prolabore, sempre tem as nossas metas. Então, eu tenho a minha meta pessoal de um faturamento X mensal, como gestor, como CEO da minha própria empresa, que a gente divide isso muito bem, e ela também naquilo que ela se propôs a fazer. Porque assim, a gente tem, por exemplo, ela vai lançar a mentoria dela. Aquele dinheiro que entra é da empresa dela, não é dela. Então não é da ela pessoa faz física, um Prolabore daquele, com a meta, e aí a gente tem uma estratégia de investimento ali, do que a gente devolve X para a empresa, X a gente vai investindo. Então a gente tem essas estratégias. E médio e longo prazo é o que toda mulher quer ter, esse sonho do casal em conjunto, ter a própria casa, né? Médio prazo, uma casa própria, então. Uma casa própria. E longo prazo é assim, a gente criar esse aglomerado de empresas. Isso está no nosso DNA, tá? Como casal, que é... Empreendedor. Empreendedor, mas assim, toda a nossa estratégia é para ajudar nossas famílias, né? Você ajudar com dinheiro? Não, também com oportunidade, com mentorias, com você ter condições de somar com a família. Não somente financeiro, né? E na sequência também, dentro desse aglomerado,
eu pego algumas habilidades dela, específico, que tá ligado ao dom, ao propósito dela. Então, tá dentro desse aglomerado e o meu também. Então, a gente tem um casamento empresarial também nos Muito negócios. Então, nosso objetivo final, por exemplo, eu pego o dom dela, que é da beleza. A gente já testou, já montou empresa, já cresceu, deu certo. Dentro desse aglomerado, vai chegar uma hora que eu volto de novo a ter um investimento nessa área. Por quê? Porque tá ligado no propósito dela. Falar com esse perfil, com essas mulheres, criar esse movimento. Então, todo o desenho que a gente fez do ecossistema nosso, ele tá casado. Então, Interligado, é bem né? parecido, né? Faltou falar aqui que na hora que o NR bater aí acima de 1 bilhão, a gente vai precisar comprar um jato, né? O helicóptero, né? Então a gente anda aí na frequência, né? É sem teto. Então, assim, a gente, por isso que eu falo, nós temos esse perfil arrojado. Certo. Inclusive, tá? Eu já sei até o valor do helicóptero e do jato. Então, a gente é daqueles que visualiza o sonho e vai pra prática mesmo, Isso- e pra ação. Isso é muito bom, gente, porque igual, por exemplo, de médio prazo, você quer um sítio, ela quer uma casa própria. Isso. Então, ok. Então, são 2 sonhos. Não Sim. é um sonho. Não tem nada de errado disso, Sim, tá? Ter sim, 2 sim. sonhos ou os 2 terem os 3 sonhos iguais. Que geralmente não é. Porque nós somos individuais também. Sim, Então, sim, falo que sim. o mais um é 3, né? Você vai continuar a ter os sonhos da mulher, da Chay, do seu feminino, né? Do seu. Sim. E o Edson do dele. E juntos vocês vão ter o de vocês também, que é o aglomerado onde engloba tanto a sua parte quanto a sua e tá tudo ok. Então, não tem que ter os 3 iguais ou os 3 diferentes. sim. Só tem que ter consciência Do que o dos outro quer. objetivos. Porque se você sabe o objetivo, onde você quer chegar, e principalmente o que você falou, Edson, é muito importante, o valor. Então, qual que é o valor do sítio? Qual que é o valor da casa? X. Então, 5 anos, o que a gente tem que fazer para sair do estágio onde a gente está e chegar aqui? Porque não adianta esse negócio de mural dos sonhos, de mentalizar, entendeu? Você tem que traçar uma Tem que estratégia. Tem que ter a meta, né? E eu sei que é muito distante, às vezes, e na maioria das vezes é os nossos sonhos, mas você tem que começar. Então, eu quero alcançar aquilo ali. Então, aquilo É ali de tá degrau no em degrau, né? tá no visual ali de vocês dois. Então, o que a gente tem que fazer a partir daqui? E aí, quando a gente entra nisso, eu entro em perfis comportamentais. Por quê? O que ativa a Chay não é o que ativa o Edson. Sim. Vocês sabem, vocês já estudaram a respeito de vocês sobre os perfis comportamentais, sanguíneo, colérico, fleumático, DISC, metodologia DISC, vocês dois? Nós só não aplicamos a DISC, mas a linguagem do amor e a comportamental já. Tá? Eu já Então, fiz, só que eu não lembro muito bem o meu. Só para te mostrar, assim, a questão Eu nunca estudei a fundo, sabe? Eu A tenho gente que tem até ver sobre isso. Tava até analisando sobre Assim, isso. a gente tem um problema de quando a gente acessa novos lugares, novos ambientes. Eu estava bloqueado para a prosperidade financeira. Você acredita nisso? Eu não estava me sentindo merecedor. Porque lá atrás eu visualizei grandes coisas, conquistei, cheguei num patamar bacana. Só que no meio do caminho aconteceu algumas coisas que eu me limitei, mesmo estando aqui nessa frequência. No dia que eu fui na Mentoair do Pablo, que eu sentei dentro do jato, eu estava sentado, eu tirei uma foto lá. Cara, aquilo ali parecia ser natural para mim. isso que é importante. Entendeu? É o sentir. E aí eu falei, Senhor, mas por que você tá me cobrando? Esse negócio da postura, da roupa. Eu tava largadão mesmo. Confesso pra vocês aqui que eu até falei num episódio que tô nem aí pro estilo. É Eu verdade. brincava que eu era o terror da moda e o terror do brand. O Edson Tudo ao contrário. nunca quis levar, Só tipo, que essas essa últimas parte à semanas- risca, sabe? Da visual. Na verdade, ele tá tentando mudar agora. Essa última semana específica, Deus começou a me cobrar na minha postura. E aí, ontem eu fiz um penteado no cabelo diferente. E aí eu tava na plataforma e os meninos perguntou, você pintou o cabelo? O que você fez? Você cortou o cabelo? Você afinou o rosto? Eu Só falei, penteou. Não, eu brinquei com os meninos, falei, não, só penteei. Gente, olha isso! E por que eu tô te falando? Porque hoje você falou disso, de postura, de brand, a mesa que você senta, você está preparado. E eu olhando uma casa para alugar aqui, Em tô Alphaville? buscando casa para alugar, apareceu essa casa para compra. Que casa, gente? Tá? Então você imagina, quando eu vi essa casa, não é que o teu desejo, até pode ser que eu compre ela um dia, tá? Pode ser. Mas quando eu vi essa casa, eu falei, exatamente aquilo que você falou, eu não mereço nada menos do que isso. Para comprar essa casa, o valor eixo dessa empresa que eu construí, que eu tenho uma meta para bater em 5 anos,
ela tem que agora bater 10 vezes mais. 10 em... Entendeu? E quando eu senti de te convidar para gravar, eu não sei porque eu sabia que esse podcast ia sair do controle. Por quê, Thalita? Assim que é bom, gente. Assim que é bom. Por que eu falo isso? Porque eu sempre buscava uma parceira, não para educação financeira, mas para ensinar inteligência financeira. E é o que você faz na prática natural. Porque sempre com que as pessoas que eu conectava, eu falava assim, cara, você tem que criar um produto que fala com todo mundo. Sim. Não faz sentido. A gente entende que o dinheiro ele é emocional, mas a gente precisa saber como cuidar do emocional para depois cuidar do dinheiro. Se o dinheiro é emocional. Então, quando eu olho para uma mentora e eu falo para você que vai contratar uma psicóloga, uma mentora, olha a vida dela. Então, a Thalita está aqui. Vocês podem seguir, vai estar o Instagram dela aqui. Ela está cuidando da atividade física, está fazendo lá as corridas, as caminhadas, os desafios, está cuidando da parte espiritual. Né? A parte familiar, eu sei que depois desse podcast, um monte de pretendentes. Vai ter muitos pretendentes. Não pode errar no recrutamento. Mas deixa eu te falar, o recrutamento aqui é refinado, porque ela está guardada dentro de um ecossistema que tem um monte de irmão de consideração, primo de consideração, né? Então, assim, vocês vão querer, né, vir com gracinha aí, já toma cuidado, tá? Tem que passar pela entrevista. E fora isso aqui, nós ora pesado pelas irmãs que tá aqui dentro, nós guarda mesmo, tá? Então é o seguinte, por que saiu fora de controle esse podcast? Porque você é a pessoa que eu sempre procurei para ter uma parceria pra gente construir o NR. Porque eu falo assim, Senhor, dentro do NR, para me ensinar empreendedorismo, eu preciso ter uma pessoa que vai ensinar finanças. Só que como que eu vou encontrar alguém que tem uma vida independente? Essa é a filosofia do NR. Eu não quero ter sócios, eu não quero ter funcionário e nem prestador de serviço. Eu quero ter parceiros. Então, para mim crescer, Thalita, eu preciso ter meu ecossistema. Agora, a pessoa que vai ensinar inteligência financeira, ela também precisa ter o dela. Sim. Ela precisa ter a empresa dela. Eu quero ela como parceira aqui, porque não tem como eu ensinar algo e a galera que tá comigo não viver essa parada que eu tô ensinando. Entendeu o rolê? E aí, quando eu falei assim, Senhor, o Senhor vai preparar tudo. E eu falava para ela lá em Campo Verde, em 2017, quando a gente rascunhou o projeto. E Deus vai preparar as pessoas certas. Só que ali aí, vamos, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Então isso aqui já tá virando uma mentoria para mim, para ela, entendeu? Desculpe eu interromper você, mas eu só queria trazer isso aqui, gente. Isso daqui é o tempo de Deus, nós estamos vivendo agora, o momento de agora. Então, não sei, já estouramos aqui o nosso limite de tempo, nós vamos passar já passou mais um pouquinho. Minutos, e eu tô nem aí. E o meu convidado tá aí, ó, segura aí o convidado, já tá aqui o próximo convidado. Só que o homem é brabo também, vocês vão entender a história dele, quem é ele hoje no ecossistema, tá? Mas, Thalita, continuando a sua dinâmica, eu só queria te falar. Você está à frente de um casal que você talvez nunca imaginou atender. Um casal aleatório. Não, é doido. Você não tem noção. Nós é doido, mas que vive por princípio. Entendeu? E assim, eu sinto que o seu próximo livro, não, de verdade. Já tá próximo. Já tá pronto, só você fazer o download dele. Que é sobre família e casal. Tá? Especificamente, pode pegar o que você está aplicando na sua mentoria e transformar num livro. Urgente. Porque na hora que você falava de livros, eu via você tendo vários livros, tá ligado? Vários livros. E não somente ligado à finança, você sabe disso. Sim. Pelo que você já compartilhou aqui. Então, daqui 5 anos, quando vocês voltarem nesse episódio, você vai ver essa mulher aqui, ó, com uma top escritora, com mais de 30 livros. Daqui 5 anos você vai ter mais de 30 livros. De verdade. E vocês vão lembrar desse podcast. Vai ficar gravado, porque então. Eu falo pra galera o seguinte, se você acredita nos seus sonhos, nós acreditamos em você. Não tem como você acreditar numa pessoa que ela não acredita nos próprios sonhos. Por isso que os meus sonhos são arrojados. Entendeu? E eu sei o preço que eu tô pagando, porque eu sei o resultado que eu vou ter. Eu sei aonde eu quero chegar. E para mim chegar nesse objetivo, é aquilo que você falou, não é só glória. Você vai atravessar o deserto. Sim. Então, eu e a minha esposa estamos atravessando o nosso deserto.
Só que a recompensa que eu e ela vai ter é só nossa, porque nós tomamos essa decisão, tá? Sim. Agora eu quero que você volte na sua dinâmica, mas eu só senti de transbordar isso aqui pra galera que vai estar assistindo a gente, e daqui 5 anos a gente vai ter corte, a gente vai rodar anúncio, e a gente vai provar que tudo isso que a gente tá conversando realmente é guiado pelo Espírito Santo, tá bom? Gente, isso é muito real quando você olha pra essa casa e fala, não aceito menos do que isso. Eu me emocionei muito quando eu tava em cima daquele palco, porque eu tava em casa chorando, assistindo, e eu falei assim, eu não aceito, eu vou estar em cima desse palco. Eu estava. Quando eu assisti o Joel J falando, eu vou estar num podcast, eu vou ter meu livro. Então as coisas, elas vão acontecendo se você acredita em você. E você faz. Não adianta acreditar que não... Exato. E não fazer nada, né? Isso que você falou, Edson, sobre a inteligência financeira. É isso que eu prego. Se você aprendesse sobre o mercado financeiro, for ali num blogueiro, fazer um curso de finanças, renda fixa, multimercado, fundo, bolsa de valores e tudo, se todo mundo fizesse um curso de finanças e prosperasse, tava todo mundo bem, né? Resolvido. Não funciona. A parte técnica, quando eu falo de educação financeira técnica, ela é a última, ela é na ponta. Antes disso, você tem que vir para educação financeira espiritual, comportamental, emocional, dentro da família conjugal. É tudo interligado. Não tem como você prosperar pensando só em números. Os números vão ser uma consequência. O número é consequência das outras inteligências que você tem, da emocional, da comportamental. E aí a técnica vai ser importante. Mas se eu tentar ensinar uma pessoa e eu ver que ela não está preparada para aquilo, não vai adiantar. Primeiro, ela tem que ter consciência. A gente chama dos incompetentes inconscientes, incompetente consciente, e aí os competentes conscientes e competentes inconscientes. Hoje eu postei isso. Então, primeiro você tem que ter o discernimento que você não sabe que você precisa de ajuda, porque senão você não consegue ajudar ninguém. Então, o primeiro passo que eu tenho que ver quando a pessoa... Hoje eu tenho um café com uma moça que quer fazer. Eu preciso ver se ela está consciente de que ela precisa de ajuda e de que ela quer aquilo, porque senão não vai adiantar. Então, o primeiro passo é a consciência. Por isso que é consciência financeira no lar. Eu gosto muito dessa palavra, de despertar essa consciência. É o meio caminho da roça andada, que a gente fala lá em Minas. Então, se você tem a consciência de que você precisa de ajuda, que precisa melhorar nessa área, pronto. Você está pronto para aprender. E aí a gente começa a partir para ação. E aí eu entro no perfil comportamental. Por quê? Eu preciso entender quem é a Chay, o que ativa ela e o que move ela. Quem é o Edson e o que te ativa. Porque se eu aplicar para a Chay a mesma coisa que eu aplico para você, não vai funcionar. Ela é um ser humano com medos, com angústias, com anseios completamente diferentes. Quando eu faço uma mentoria, eu vou fazer uma com a Chay sozinha, sem você estar escutando. Uma com o marido, uma com o filho, depois eu vou fazer a familiar. Então, primeiro eu tenho que ter a individualidade dela. Coisas que, às vezes, gente, muitas das vezes, eu converso com mulheres que nunca falaram a vida toda pro marido que fala pra mim. Nunca. De medos na parte da intimidade, dos anseios, nunca. E vice-versa também. Então, eu preciso conhecer na intimidade, eu chamo do secreto. Eu preciso entrar no secreto dessas pessoas para eu realmente ter transformação. Senão vai ser só mais um curso de educação financeira, assim como qualquer outro. E não foi isso que eu vim fazer. Uau. Então, é o comportamento de cada um, o temperamento, a unidade de linguagem de cada um. Então, qual que é a sua unidade? Vocês já leram as 5 linguagens do amor? Sim. O que ativa um, o que ativa o outro? No meu evento, eu fiz um para uma amiga. Ela foi a palestrante e a dela era presente. E aí a gente fez uma surpresa, o marido foi lá e deu um presente. E ontem ela mandou um áudio falando, ele viajou e trouxe um presente pra mim. Eu fiquei tão feliz, eu tô tão feliz pra você ver. É pegar e é só entender, né? Só entender. Não é o valor. Eu até brinco, né? Pega uma caneta Big, enrola num lacinho e entrega. Não é? A pessoa, ela se sente amada pelo presente. Então, às vezes, você não se sente. Mas não é sobre você, é sobre o outro. Então, como que o outro se sente amado? Porque às vezes você não entende. Você quer fazer pro outro o que você gostaria que fizesse pra você. Mas não é assim. Essa frase é bonita, mas não é. Você tem que fazer pelo outro o que o outro gostaria que ele gosta de receber. Então, qual que é a unidade de linguagem do seu marido, da sua esposa e dos seus filhos? Então, se você não entender todo esse contexto, se eles estão com consciência, qual que é o perfil comportamental, de temperamento, e principalmente como ele aprende. Você é mais auditivo, mais sinestésico, mais visual. Porque se eu tenho que ensinar algo para você, Chay, você é visual e você é sinestésico, eu vou ter que ter uma abordagem completamente diferente para cada um, senão vocês não vão aprender. Já viu que o que eu mais recebo é isso, Thalita, eu leio, não entendo nada. Me ensina educação financeira, eu já tentei de tudo. E aí a pessoa não sabe quem ela é, não sabe o perfil comportamental, não conhece o marido, não sabe nem como que ela aprende, se ela aprende escrevendo, lendo, escutando, tocando, sentindo. Então a pessoa não se conhece. Então se a gente não mergulhar, a gente fala assim, mas é coaching, é clichê. Não é.
É o ser humano, você é um ser humano, você não é um número. O ser humano vai gerar um número. Então eu tenho essa abordagem holística, que eu gosto de falar. De Legal. toda a bagagem que eu trouxe para tratar o ser humano como humano e a partir daí a gente romper nas finanças dentro do lar. E esses atendimentos você faz online, presencial? Faço online. Quando tá aqui Online. na família, eu sempre gosto de conhecer, eu gosto do tete-a-tete, gente. Eu sou sanguínea, né? Eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar, de abraçar, sou mineira. Aham. Mas aí a gente faz o acompanhamento individual, online, e aí separado, igual eu falei. Legal. Faz cada um individual, depois inclui a família. E a gente tem várias dinâmicas e várias tarefas. E prática. Eu falo, se não quiser praticar, Não adianta, né? Porque o seu resultado é o meu resultado. E é o meu nome. E você Se quer entrar isso aí. comigo, Fala assim, você vai ter resultado, você vai ter ROI. Você vai ter ROI desde a hora que você acorda, desde a hora que você acorda. Se você escolhe acordar mais cedo, exercitar seu corpo, o que você coloca pra dentro do corpo quando você come, né? Então é ROI em tudo. Isso é dinheiro, isso é financeiro, não é só a sua conta bancária. Sua conta bancária é só um resultado. Os resultados falam a verdade. Então, então, por exemplo, o corpo. Eu me exercito, eu me alimento bem, você não precisa me falar, é só olhar pro corpo. Sim. Sim. É o que tá aparentando mesmo. É isso, você não precisa O me falar, é resultado. só olhar pra conta bancária, os resultados falam a verdade. Então, é doído o processo no início, porque a gente leva um chacoalhão, Sim. mas toma a decisão e a atitude de mudar. E não faz sozinho, porque vocês são uma família, e é sobre família que eu vim falar e trazer aqui pra essa cidade, que é isso que Deus tá me mostrando. Que benção, que maravilha. Gente, vamos ter que marcar outro podcast. O podcast com a Thalita tem que ser de umas 3 Nossa, já horas. passou, meu Deus. Tem que ser de umas 3 horas, porque assim, gente, essa mulher é braba demais, ela tá governando sobre as 12 áreas da vida. Um dia vocês pesquisem entender o que é as 12 áreas da vida para você entender. E, cara, eu tenho que só te agradecer por esse momento, por esse tempo de qualidade. A linguagem A minha do amor, linguagem do amor, nossa, tempo de qualidade. a nossa também. a nossa também. Bateu dos dois. Olha, Então, assim, tipo, a gente por não isso que liga. deu isso aqui, gente. Não, a Se gente... deixar, nós fica. Não, fica aqui o dia inteiro. A gente não... Só faltou o pão de queijo. Eu gosto de receber presente, ela também, quem que não gosta. A gente mas tem todas. a gente prefere ter tempo de qualidade. Tem a que predomina mais, Tem. né? Então, assim, isso é uma das coisas que deu muito certo no casal, tempo de qualidade, entendeu? Então, assim, infelizmente, pessoal, tá chegando ao final, né? Thalita, qual é a mensagem que você tem para deixar para o nosso público sobre essa atividade que você demonstrou um pouquinho aqui, pessoal? Isso aqui é só uma pintadinha, não é nem 3% do que ela aplica, tá? Essa mulher é braba demais. São poucas pessoas que vêm, acessam o ecossistema e ganham o coração, ainda mais de um cara como o do Henrique. Porque o Henrique é um cara extraordinário, um cara que aonde ele chega, a energia dele é surreal. Esses dias a gente tava jogando xadrez lá, os meninos, eu acompanhando, que eu tô aprendendo. E do nada, ele apareceu atrás de mim, assim, cara. Eu senti aquela energia, eu olhei pra trás, era o Henrique. Ele só assim, com o braço cruzado, vendo o jogo, assim, ó. Pensando 10 mil jogadas à frente. E aí ele parou assim, ó, tipo, 30 segundos, olhou assim. Isso aí, galera, vai dar certo. Tipo assim, e aí todo mundo ficou, cara, o que ele tava pensando e tal. Então você vir pra cá, acessar um cara como o Henrique, né? Estar fazendo parte desse ecossistema e criando o seu próprio ecossistema em 90 dias, isso é surreal. Isso é surreal, tá? Então, assim, só Deus mesmo para guiar uma governante como você. Tá? Então, entenda que além da sua missão, da sua proposta, tem esse espírito governante. E você já está ativado. E não para por nada. Para por nada. Porque hoje você tá ativando, acho que mais ainda eu e a Chay como casal, de verdade. Vai ativar o público agora também que está assistindo. Porque aquilo que eu vi ontem, que a gente viveu, foi conversado aqui nesse podcast. Então, se fosse escrito se fosse combinado, não sairia. Não sairia. Por isso que eu não tenho esse roteiro. E deixa aqui uma mensagem pra galera olhando para essa câmera aqui, o que queima aí no seu coração. Gente, eu vou definir a palavra como prática. Pratiquem, tá? Saia da zona de conforto. Vocês têm muito conteúdo. Todos nós temos muito conteúdo. E você tem uma mensagem que só você pode levar para quem está do seu lado. Às vezes a pessoa que trabalha com você, a moça que limpa a sua casa, o seu porteiro, o seu colega de trabalho, o seu marido. Às vezes coisas que você nunca falou para ninguém. Então você tem uma mensagem que é só sua. E se você não praticar, você não vai ter resultados. Não é sobre lei. Inclusive o meu livro. Está proibido. Se você for pegar o meu livro, você vai ler uma página. Enquanto você não praticar, você
você não vai ler a próxima. Um filme, um evento, tudo que você for fazer. Prática. Coloca em prática, em ação. Não espere estar perfeito. Não espere ter as condições necessárias. Vai com o que você tem. Não tenha medo do ridículo. Quem quer acessar o extraordinário não pode ter medo do ridículo. Vai com o que você tem. Ande com gentes loucas ao seu lado. Seleciona a dedo as mesas que você senta, o que você assiste, o que você lê, o que você consome, o que você come. Porque está tudo interligado. Nós somos, né, seres humanos, holístico, no emocional, no espiritual, no comportamental e no técnico. Mas se você não se preparar de todo esse lado interno seu, nenhum número vai ser o suficiente. Essa é a mensagem. Obrigada, gente, pela oportunidade. É mais um romper para mim, meu primeiro podcast. O primeiro de tudo a gente nunca esquece. Com certeza. Então, nunca vou esquecer, né? Aqui no NR Club, pelo Edson, pela Chay. Gratidão, honrar a vida de vocês. E eu tenho certeza que esse movimento vocês estão plantando vai transformar muitas vidas e vocês vão ver muitos resultados disso. Amém. Tamo junto. Tamo junto. Gratidão. Eu que agradeço esse transbordo, esse tempo que você tirou de qualidade para estar com a gente aqui. E, gente, ó, vou deixar um desafio aqui. Eu quero ver mais mulheres sentando nessa mesa. Bora, Sabe por quê? Os homens tá fraquinhos demais. Os homens, eles têm uma ignorância, não buscam ajuda, sabe de tudo, né? Não quer comprar mentoria. Deixa eu te falar, já tá passando de 73% o número de mulheres participantes de mentoria. Não sei se você tá observando isso. As mulheres estão buscando mais conhecimento, por isso que eu lancei um desafio, tá? Vai assumir uma mulher, não é eu e não é a Chay. Daqui a um tempo, a nova CEO do NR Club vai ser uma mulher jovem, tá? Já está em teste, já está sendo lapidado uma mulher. Por quê? O NR Club, esse clube de empreendedores, ele tem a filosofia de lapidar diamantes. E esse diamante está dentro do homem, está dentro da mulher. Só que eu quero trazer essa força da mulher. Entendeu? Então, assim, a primeira mentora falar sobre finanças, sobre família e com autoridade espiritual muito grande foi você aqui. Então, foi para nós uma honra receber você aqui. Que fecha com a cultura. Muita gente quer vir como convidado, gente, no podcast. Mas, assim, a gente chama aquilo que o Espírito Santo guia a gente. Tem que estar no meio do nosso rolê. Tem que fazer parte dessa cultura, da família, do reino, que a gente quer crescer financeiramente. Mas se não tiver esse propósito, dificilmente você vai sentar nessa mesa. E se você tem o desejo de sentar nessa mesa aqui para trocar uma ideia, eu recomendo que você comece a cuidar dessas áreas. Tá? Então, se inscreve aí no canal, deixa um comentário, pega os códigos aí. Eu falei para você no início do podcast, pega um caderno para anotar os códigos, pega aí. Então, eu quero saber qual que foi o maior código que você pegou nesse podcast. Fechou? Da minha parte é isso. Chay? Edson já falou tudo, né? As palavras dele são as minhas. E muito obrigada por ter transbordado tanto. Você transbordou não só na minha vida, na do Edson, mas está transbordando para o público agora que está assistindo nesse momento. E como você falou no início do podcast, né? Você foi transformado através de um podcast, né? Foi aqui uma faísca, né? Que gerou ali em você. E com certeza esse podcast aqui hoje vai ser transformado a vida de outra pessoa que está ali do outro lado. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Aí, bora praticar. Pratica, faz a dinâmica com o maridão, com a esposa, chama, escreve. Eu gosto de fazer essa dinâmica, a gente escrever no papel, mas hoje eu esqueci. Eu peço para escrever primeiro, para depois para falar, para ver se realmente de fato tá batendo. Chama o marido e a esposa e vai fazer aí junto. E é o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo os links da rede social dela, Instagram, o site dela, enfim, todo o conteúdo e também o grupo de WhatsApp. Você tem um grupo, um desafio de um grupo secreto? Eu tinha um grupo, aí eu fechei esse grupo e aí a gente vai abrindo a cada período. Então, em breve quando você um abrir, você me manda que eu coloco lá no link do episódio. Fechou? Fechou. Mas tem lá no Instagram, pode me chamar que a gente Obrigado, minha amiga. Que Obrigada, Deus te gente. Obrigada. Até depois Tamo do junto. fim. Até depois do Valeu. fim. Tchau, tchau.